Olá, pessoal. Hoje estamos aqui com a Cristina Tuna. Tudo bem, Cristina? Tudo bem, e você? Tudo bem também. Obrigado por ter aceito o meu convite. Hoje a gente vai bater um papinho aqui, então, sobre Strategic Foresight, né, Cristina? Eu tive aula com a Cristina no IBGC, no curso de Conselheiro de Administração, e achei fantástico ali aquela sinalização de futuro. Acho que seria bacana a gente conversar um pouquinho para as pessoas entenderem a importância disso e como fazer isso. Enfim, então, qual que é a importância disso? O que que é o Strategic Foresight e qual que é a importância disso para as empresas, Cristina? Bom, primeiro que é muito legal, né, começar a conversa com elogio. Então, que bom que você achou a aula fantástica e eu também gosto muito do Strategic Foresight ou Foresight estratégico. Não é um termo ou atividade ou disciplina que esteja democratizada no Brasil, então pouca gente, se a gente pegar toda a população corporativa, né, sabe do que se trata. Então, obrigada pela pergunta, porque além de ser apaixonada pelo tema, eu advogo por ele, porque eu realmente acho que faz total sentido investir em foresight estratégico, considerando as incertezas e um futuro cada vez mais veloz. Essa expressão virou até clichê, mas ela é verdadeira. Vai fazer o quê, né? As mudanças estão acontecendo. Então, vou começar explicando a diferença para depois entender o conceito, né? Planejamento estratégico, todo mundo faz, né? Raríssimas são as empresas que não fazem seu planejamento estratégico com foco curto prazista, né? A falar do ano e até 3, 5 anos, quando a empresa tem um campo de visão maior. Só que o planejamento estratégico, ele é retilíneo, percebe? Ele. Pode ter ajustes, todo mundo faz ajuste de budget no final do ano, tá tudo certo, mas ele só tem uma linha mestra condutora. Quando eu junto com um futuro que é incerto, você não tem mais uma linha, você tem um micélio, né? Então, o primeiro South by pós-pandemia tratava muito disso, né? Dessa rede micelar, né? Dado que é um micélio, como é que você trata teu futuro como uma linha? Então, não casa, percebe, nem na geometria, nem na matemática, nem nada. E o que o Strategic Foresight ou Foresight estratégico faz? Ele traça vários cenários de possibilidade. Então, isso, Maurício, faz com que a gente tenha primeiro campo de visibilidade, que é poder escolher em que cenário você quer estar e que cenário você quer fugir, igual a gato foge de água, né? Então, dá consciência e visão. E quando você ganha consciência e visão, você cresce, você se empodera, né? Abre o mindset, sai fora da caixa. Olha quanta coisa, né? A gente fala que a gente quer, que a gente gosta para inovar. Você fazendo estratégia foresight, você toma a visibilidade dos cenários futuros. E você pode escolher quais deles você quer estar. E a beleza disso cruza com recurso. Eu tenho recurso de dinheiro para estar pleiteando esse espaço de cenário futuro para minha empresa, para o meu ecossistema de negócio. Pô, tenho dinheiro. Eu tenho gente. Putz, não tenho gente. Dá para contratar? Dá. Tenho know-how em casa? Tenho, mas se eu trouxer alguém mais especialista nisso, eu consigo surfar melhor a onda do futuro. Pô, bacana. Você tem recurso de tecnologia? Você tem a marca está empoderada para atuar nesse segmento? Quando você cruza isso, você tem um foresight estratégico para sua empresa, muito mais parrudo. Aí você pluga o seu planejamento estratégico. Tá? Então, basicamente, é isso que o foresight faz. Então você amplia um pouco, perfeito, você amplia um pouquinho o leque de consciência da empresa sobre esses cenários futuros possíveis, né? É bom, daqui já me vem várias outras perguntas para te fazer aqui, né? Mas vamos lá. Em primeiro lugar, claro, a gente tem aqui, eu concordo contigo que cada vez mais a gente falava lá daquelas siglas, do VUCA, depois BANI, entre outras. Acho que não é surpresa para ninguém que a gente tem um cenário cada vez mais volátil e mudando com muita velocidade, né? E aqui, a primeira pergunta que eu te faria é, quando as pessoas olham para isso, e as empresas olham para isso, é mais na linha de
de mitigação de risco, olhar para o futuro e identificar que riscos que podem, a que elas podem estar sujeitas e como vencer esses riscos, ou é muito na linha mais estratégica, pensando em como que eu vou me posicionar e crescer diante desse cenário? Ou os dois? Ótima pergunta, os dois. Quando você abre essa caixinha de Pandora, né, você consegue, opa, aqui eu tô frágil, aqui eu tô frágil, aqui eu tô forte. Mas será que eu tô forte perene ou forte até um determinado momento? Então você consegue ser enxadrezista. E eu acho que o papel do líder é ser um enxadrezista, né? Porque tudo bem, tem coisa que você gerencia, tem coisa que você toca, tem coisas que você não gerencia, mas você consegue se preparar. Então, o futuro não é sobre predição. Você não prevê futuro, não existe, né? Eu queria ser cartomante, prever futuro, número da Mega Sena, tudo isso. Não sou. O que eu posso fazer é me preparar para, tá? Então, assim, uma boa analogia é piloto de avião. Ele vai para o simulador testar as habilidades dele para conduzir esse avião com segurança a despeito das externalidades. Uma falha na própria empresa, uma tempestade vinda de um concorrente ou de um disruptor, é a mesma coisa. Né? Então, você fala de futuro com essa sopa de letrinhas, é mesmo. Amy Webb, em 2024, falou que a gente está no mundo food. Fear, uncertainty and doubt. Né? Medo, incerteza e dúvida. E agora, em 2025, no South By, ela cunhou FOMA. Fear of missing anything. Pavor de perder qualquer coisa. Mas não dá, gente. Líder não é Zeca Pagodinho. Adoro Zeca Pagodinho, mas deixa a vida me levar. Não leva a empresa a ser profitable, a ser sustentável, a ter impacto ético bacana. Então, acho que nesse sentido, a gente consegue mapear muito bem risco, oportunidade, o SWOT, né? Talvez seja o melhor tataraneto do SWOT, seja o Foresight. Não, legal, Cristina. E, bom, você é conselheira de diversas empresas. Como é que você está vendo isso no conselho das empresas brasileiras? E se você tem aqui o conhecimento também de como estão as empresas fora do Brasil, como que a gente está nesse cenário aqui comparativo com o exterior? Bom, vamos lá. Agora, colocando o chapéu de conselheira, né? Eu acho que os conselhos ainda olham muito para o famoso olhar para o retrovisor e esquecer o para-brisa, né? Eu vou um pouquinho além. Eu acho que além do para-brisa, você ainda tem que navegar por predição, né? Falei que predição não existe, mas você consegue navegar por predição. Uhum. Então, eu acho que o conselho ainda está muito agarrado no presente das empresas. E tem que estar mesmo. Eu acho que o foco em manter a empresa rodando no presente tem que ser um papel de suporte do conselho à gestão, né? Mas com conversas muito mais estratégicas e menos operacionais e táticas. A gente sabe também que, dependendo da maturidade da empresa e da necessidade do momento, a gente entra, às vezes, em quesitos operacionais, porque precisa suportar a gestão. Então, isso é um primeiro ponto. O segundo ponto é que, em despeito a isso, tem que ser gerado um momento, que seja uma reunião extraordinária, num espaço de imersão provocado em dias de não reunião de conselho, que o conselho possa, sim, trabalhar os diversos cenários do futuro junto à liderança da empresa, com ou sem mediação de uma pessoa externa especialista no tema, que faz toda a diferença, né? Aí você me pergunta Brasil versus Estados Unidos, Canadá, Europa, né, Inglaterra, lá eles já têm mais maturidade em implementação de Strategic Foresight, né? Ah, eu tenho duas certificações internacionais no tema, busquei duas figuras que para mim são referência, que é Pascal Finetti, pela Be Radical, e a Amy Webb pelo Future Today Institute, para conseguir beber da fonte, né, de proficiência no tema, porque eles já estão correndo essa maratona. Brasil ainda está comprando tênis, saca? E eu, sinceramente, vejo que faz a diferença. E eu acho que todo mundo tem que sim comprar o seu tênis e começar a correr. Porque Brasil tem muita oportunidade, né? Mas nesse quesito a gente precisa se profissionalizar, Maurício.
E você acha que isso tem a ver com a questão cultural, assim, o brasileiro tem dificuldade em ser protagonista e se antecipar aqui ao movimento? Ou por que que a gente está muito atrás, assim, desses outros países? Boa pergunta, nunca ninguém me fez essa pergunta, então eu vou te responder aqui no primeiro patamar lógico que me vem. Eu acho que a gente ainda desenvolve as coisas muito organicamente, sabe? Ou a gente trafega no subjetivismo, eu faço o que eu quero, né? E vou indo e tudo certo. Que tem um aspecto da agilidade que é bacana, pô, intuição, até lá, tá. Ou a gente se ingessa no, não vou falar, coitada da Microsoft, o PowerPoint, né? E não executa. A gente tem um bando de thinkers em algumas empresas e não sai do papel. Então, acho que tem esses dois aspectos culturais, sabendo-se que a maioria das empresas hoje no país são famílias empresárias, são empresas de dono, que caminham muito pelo lado da própria intuição. Tá? Então, o que eu posso te falar é que, culturalmente ou não, a gente precisa se preparar e se disciplinar, porque todo mundo vai ser sucedido, percebe? Não é teoria da evolução das espécies, é teoria da evolução de nós mesmos, né? Então, a gente se preparar para ser sucedido e a empresa se suceder nela mesma, mudar e crescer, eu acho que a gente faz isso muito mal. A gente se agarra, sabe? Isso aqui é meu, ó, esse mouse é meu, eu não vou dar esse mouse para ninguém. Esse mouse não é seu, por enquanto você está com este mouse. Né? Então, acho que vai muito mais para o senso de apego do que outra coisa, na minha visão. Aham. Ótimo, foi bem interessante você falar nisso, porque eu particularmente eu gosto muito, eu advogo muito pela governança nas empresas médias e especialmente familiares, né? Porque quando a gente fala de governança corporativa, é muito fácil você né, capturar o tema dentro de um contexto de grande companhia aberta, né, aquele conselho de 8, 9 membros, todos independentes, etc. Né? Aquela É, maravilha, mas né? é, mas talvez a gente veja ainda mais benefícios, e você mesmo falou, a maioria das empresas no Brasil são empresas familiares, né? Eu particularmente vejo muito o quanto que os conselhos agregam de fato valor a essas empresas familiares, né? Podemos dizer que o Strategic Foresight também é uma ferramenta para todas as empresas, incluindo as médias e familiares, ou Eu acho especialmente até que, para elas. ó, eu me aventuro a dizer que o foresight estratégico não tem tamanho. É até para o CPF, não é nem para o CNPJ. Eu, quem estiver me ouvindo, que bote a mão na consciência e fala, nossa, eu realmente parei alguns dias na minha vida, ponderei todos os cenários de carreira que eu posso ter, de vida que eu posso ter, de academia que eu posso ter, onde que eu quero chegar. A gente não faz. Eu fiz para mim em 2020, quando eu comecei a embarcar nessa história de futuro. E te falo que fez a diferença. E eu vou fazer analogia daqui a pouco para o CNPJ, voltar no que você falou. É, hoje em dia, eu não faço nenhum investimento de tempo, esforço e dinheiro que não esteja conectado aos cenários que eu quero. Então, eu tenho três cenários possíveis para mim. Eles correm de agora até 7 anos. E ao longo que as coisas vão acontecendo e me surpreendendo, né? Porque nem tudo é certo. Às vezes você recebe. Cara, às vezes a gente brinca de banco imobiliário, sabe? Hora você pega a sorte ao revés. Né? Isso meu filho menor que falou para mim, mãe, é igual, não fica chateada, é igual a banco imobiliário, daqui a pouco você pega a carta da sorte. Então você vai pegando a sorte ao revés, vai brincando com esse cenário. Então, ontem eu fiz, ó, ano passado eu fiz 2 investimentos em mim mesmos, pesados em termos de recurso financeiro, mas estavam mapeados dentro do meu cenário. Passa isso agora para uma família empresária. Para onde, e que recursos e onde? Para quê? Faz sentido? Não faz? Né? Olhar para a própria sucessão, para as outras gerações. Como é que a gente vai habilitar? Porque não é mover chave. Bota para trabalhar na empresa e ver no que é que dá. Como é que eu preparo essa pessoa para sair fora para o mundo, se letrar, voltar a entender o business da família? Ou o inverso, né? Entende o business da família, se apaixona, vai se preparar. Como é que faz isso?
Né? Como é que eu contrato gente que tem a ver com o cenário que eu quero? Até em contratação, sabe, Mário? É tão rico a gente fazer isso para o nosso CPF, para o nosso CNPJ. Então, alinhada a um processo de cultura, de governança corporativa, que governança corporativa não é só princípio, processos e pessoas que advogam por isso, é cultura, e a cultura ela vai sendo fomentada ao longo do tempo, né? Então, governança corporativa que tem pausa retroage. Então, a empresa tem que investir em sua governança corporativa, ela tem que se ajustar, não é one size fits all. Você tem um tipo de governança que calha com a maturidade da empresa, e o Strategic Foresight, ele é, sim, não vou falar GPS, mas é um Waze, né? Ele é algo que você consegue olhar e suportar a alocação de recursos da empresa para os possíveis futuros. É isso. Ótimo, excelente. Vamos agora mais para um caminho um pouco prático, assim, se você pudesse dar 3 dicas práticas para uma empresa, digamos, uma empresa familiar mesmo, começar nesse tema, quais seriam essas três dicas? Primeira coisa é dosar o nível de ambição entre os sócios, alinhamento de sócios, primeira coisa, né? E ambição é um misto, a associação clara entre energia e desejo. Desejo sem energia você só sonha, energia sem desejo você sai para qualquer canto. Então, qual é a ambição entre os sócios? E às vezes dói, porque às vezes diverge. Mas é melhor divergir para convergir do que ficar hipossuficiente, eu não quero ver isso, para mim só dá problema, e divergir no final. Então, primeira dica, ambição entre sócios. Segundo ponto, de posse da ambição entre sócios, aí sim mapear o futuro. Como é que a gente vai se portar, levar essa empresa do presente para o amanhã, do ponto de vista de estratégia. Aí o terceiro ponto, para esse PowerPoint ficar lindo, maravilhoso e não ser enterrado na gaveta, nem num arquivo que depois ninguém acha, bacana pra caramba isso tudo. Conseguimos fazer? Que são os recursos. Puta, não conseguimos fazer o que a gente mais quer. Beleza. E o que a gente precisa fazer, meio termo, tem? Dá para ser feito? E separar e reservar tempo específico para que isso aconteça de maneira ordenada, íntegra. Íntegra que eu estou falando é as pessoas íntegras no projeto, não ficar olhando o celular, ver, me mandou não sei o quê, a gente. E botar para quebrar depois. Acreditar. Mas se esses 3 passos forem bem feitos, a chance de você ter uma empresa que performa e preparada para os reveses ou para a sorte do banco imobiliário é bacana pra caramba. Legal. Super recomendo. E quando você fala de futuro, aqui a gente está falando em futuro de que prazo, né? 10 anos, 5 anos, 20 anos, 30 anos. 3, 5 plus 7. 3 anos, 5 anos, 7 anos. Por isso que o planejamento estratégico ele entra como o primeiro gancho, entendeu? Depois que você Aham. traz. Então a gente faz um planejamento estratégico e cenariza todas essas variações do que podem acontecer nos cenários ao longo desse período. Isso, pelo que eu estou Isso. entendendo, assim, a gente tem isso pode estar na agenda da família empresária, né, do dono da empresa, pode estar na agenda do líder, da gestão do dia a dia, pode estar na agenda do conselho, é isso? A gente tem todos esses players podem estar trabalhando essa agenda. Todos, porque ela inicia na ambição, né? E ela vai cascateando para a execução. Uhum. Startup, por exemplo, acabou de pegar dinheiro. Tem tudo bem, tem o playbook, estou indo para lá, estou indo para cá, mas vale cenarizar também. Por isso que eu falo, é CPF, CNPJ, eu acho que é que nem sal, sabe? Uhum. Dá para usar em tudo, menos doce, obviamente. Não, excelente. Bom, Cristina, agradeço novamente tua participação e teu convite, acho que até ter aceito o meu convite, né? Esse papo é muito interessante, a gente, além da experiência que eu tive ali na aula de conselheiros, eu estou no Dialoga de Varejo também, a gente fez um exercício super legal numa Putz, é. dos nossos encontros. Realmente acho que esse tema vale a gente divulgar para ele estar mais na agenda dos conselhos, dos líderes, dos empresários,
porque aquilo que a gente falou, né? Eu lembro muito na aula que em algum momento a gente falou, puxa, vamos trabalhar para a empresa para o futuro, ou vamos trabalhar o futuro para a empresa, né? Que futuro que a gente quer construir, não só aonde que a gente quer estar nesse futuro, mas que futuro que a gente quer ajudar a construir, né? Nesse mundo em que vivemos, né? É É, isso aí. eu, e para finalizar aqui, Cristina, eu queria que você falasse um pouquinho para o pessoal, né, quem tiver interesse em saber sobre o tema. Você é conselheira, você também é fundadora da 2NA, que é uma empresa de reposicionamento de marca, né, e trabalha com futurização também. Quem tiver interesse, quais são os serviços que você presta e como que as pessoas podem te contatar? Vamos lá. Eu, a minha empresa, ela tem especialistas em marca, ecossistema de negócios e futuro. Então, cenarizamos futuros, reposicionamos marcas e ajudamos líderes e conselhos a enxergar as possibilidades desses cenários de futuro. O futuro será com ou sem você. Então, faço isso com proficiência. Aquilo que eu não faço, eu tenho 29 anos como executiva, 19 como C-Level, já passei por multinacionais de diferentes origens, fiquei uma década investida da GP Investimentos, já passei por consultoria de M&A. Minha última encarnação como executiva foi em holding familiar de moda. Ali, com marketing, vendas, bem de consumo, varejo e serviços, a gente fazia de tudo como marketing e vendas, né? Só que hoje eu faço aquilo que eu sou proficiente, aquilo que eu sou mediana, eu não faço. E que bom que eu pude escolher isso aí com a minha cenarização, inclusive. Então, a minha empresa ajuda empresas de vários tamanhos a conseguir se enxergar no futuro e, mais do que isso, se preparar para tal com uma marca forte. É isso que eu faço. Quem quiser, eu me autocontrataria, tanto que me autocontratei. Quem quiser entrar em contato, por favor, meu LinkedIn é Cristina Tuna. Estou aberta para tomar café virtual. Aliás, capital relacional, né, Maurício Maciel? Capital relacional é uma dádiva, a gente conhecer pessoas, abrir janela de forma generosa, para escutar, trocar, entender, porque eu acredito que no futuro, capital relacional vai ser mais importante que o capital intelectual. É isso. Excelente. Muito obrigado, Cristina. Tchau, gente.